Fala, gente, tudo certo? Giovanni Pasquale aqui com mais um vídeo para vocês e vamos falar de fundos imobiliários, né? Um nicho de ativo que está cada vez crescendo mais na popularidade aqui no nosso país e tem muitos aí influenciadores também que comentam bastante sobre o tema no seu caso, nos seus respectivos canais, né? A gente recebe bastante demanda sobre esse tipo de ativo, principalmente porque já tem muitos investidores aqui que trabalham com a gente que já gostam do ramo imobiliário, mas de comprar o imóvel e colocar para alugar, algo nesse sentido. A gente sabe que normalmente o imóvel te rende aí 0,5 por mês do valor do imóvel em aluguel. Poxa, tem muito fundo imobiliário pagando mais de 1,2, 1,5% ao mês em dividendo, isento de imposto ainda, né? Então, me parece, né, quando tu bota na balança dessa maneira, estar mais tendencioso para os fundos imobiliários, né? Sem falar da liquidez, tu vende em bolsa quando te der na telha, né? Vamos lá, gente, para o assunto desse vídeo. Será que ainda está valendo a pena comprar fundos imobiliários? Ah, mas se a gente for olhar aqui, poxa, mas espera aí, o IFIX está nas máximas, não vai ser comprar topo? Essa é a primeira objeção que a gente recebe. Gente, vocês têm que cuidar quando vocês analisam o tipo de indicadores, porque quem é o Ibovespa, o IFIX, é uma cesta, né? Tem produtos ali dentro que estão puxando esse índice para cima e para baixo. Não quer dizer que especificamente o fundo que tu vai comprar esteja ali dentro ou seja representativo ali dentro. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que tem que ser analisado. Se a gente vem aqui olhar esse nosso topo do IFIX de agora, ele mais ou menos esteve nesse topo aí, próximo do que a gente está agora em 24, né? Abril de 24. Se a gente vai mais lá para trás, em 2019 a gente chegou em 3.200 pontos de IFIX, e aí depois obviamente veio pandemia, caiu para 2.700, aí ele ficou meio lateral ali nos 2.800 e agora é que está um pouco mais alto. Vocês precisam lembrar da correção da inflação aqui, gente. Por isso que muitas vezes vocês veem notícias que o Ibovespa, se fosse simplesmente ter a correção da inflação, já tinha que ter passado de 160 mil pontos. Porque assim, né, gente? Se o que está ali dentro é o valor de mercado de empresas, concordam que uma empresa, no mínimo, tem que subir o seu valor patrimonial pela inflação? O lucro que essa empresa dá tem que, no mínimo, superar a inflação? Senão ela está encolhendo. Então, se tu tem um monte de empresas ali e a inflação num ano foi de 5%, se todas essas empresas subiram 5%, elas simplesmente reporam a inflação. Então, quando tu tem um ano com o Ibovespa a 120 mil pontos e no outro ano está 120 mil pontos ainda, tu não repôs nem a inflação ali. Tu tinha que ter, no mínimo, jogado esses 5% para cima. Isso acontece por quê? Porque o mercado segue retraído. Então o pessoal não está aumentando a quantidade de compra, não sobe demanda, não sobe preço. Mesma coisa vale para os fundos imobiliários, o IFIX. O IFIX já teria que estar muito mais alto do que ele está agora, simplesmente para repor a inflação em todos esses imóveis. E aqui é ainda muito mais particular, gente, porque o aluguel é a inflação na veia. A correção do aluguel é a inflação. Se a gente pegar esse ponto de 2019 aqui de referência, poxa, 3.100 pontos, gente. 2019, olha quantos anos fazem. Joga uma inflação de pelo menos 5%, pelo menos 5%, porque na pandemia foi mais de 10%. E fora que a inflação é daquele jeito, né? Joga pelo menos a inflação de lá para cá, o quanto que tinha que estar esse nosso índice agora. Então, esse é o nível de desconto que vocês precisam enxergar. Mais um ponto aí que joga a favor, gente. A questão da taxa de juros. Fundo imobiliário, assim como o mercado de construção, é avesso a juros. Por quê? Porque juro alto imobiliza a economia, as pessoas não trocam as coisas de mão tão rapidamente. Construção civil depende muito de financiamento, então com juro alto financia menos. E os fundos imobiliários, por mais que às vezes seja uma receita de aluguel, também acaba sofrendo com isso, porque muita gente que, poxa, vou começar meu negócio, vou ter que alugar lá uma laje para mim. Mas com a taxa de juros desse patamar aí fica complicado, eu precisaria financiar para poder fazer o escritório para mim, etc. Então as pessoas acabam segurando um pouco a onda. Quando a taxa de juros começa a cair, aí os fundos imobiliários começam a se valorizar. E a gente já sabe, pelo que foi falado aí pelo Gali, pelo Banco Central, que juros vai ficar agora estabilizado, pelo menos não vai subir mais.
Então esse é um bom ponto de inflexão para fundo imobiliário. Quando começar a cair, aí a gente vai ver aquele movimento dos fundos imobiliários subindo de novo. Então tu precisa se posicionar antes disso. Outro ponto muito importante, gente, é pegar aqui principais fundos aí que a gente tem. Isso aqui não é nenhuma recomendação, tá, gente? Mas vamos lá. Tu tem aí MXRF, por exemplo, 101 do valor patrimonial, HGLG a 0,97. Tem até essa tabelinha aqui de um vídeo que o Economista Sincero lá fez, que ele pegou os fundos aí de maior valor, né, alinhados. Vejam que os fundos que ele colocou ali estão todos abaixo de um VP, né, uma vez o valor patrimonial. Pega o HG, o HGRE, que é um de laje corporativa grande também, 0,74 do valor patrimonial. Então tu ainda encontra muito fundo levemente no valor patrimonial ou abaixo. No caso do HGRE, bem abaixo ainda. De novo, isso não é nenhuma recomendação. Estuda o fundo e vê se faz sentido para ti. Mas tu ainda encontra boas ofertas. Então, 3 fatores que a gente viu aqui nesse vídeo, tá? A gente tem um IFIX que sim está nas máximas, mas não está considerando a inflação, que já deveria ter corrigido isso para muito mais. Então a máxima, se tu botar a inflação na jogada, é muito mais alta do que isso que a gente está vendo aqui agora. Então existe sim um desconto. Segundo ponto é a questão de taxa de juros que está estabilizada e tende a começar a cair para o próximo ano. E o terceiro ponto é a questão de tu ter ainda os fundos imobiliários negociados abaixo ainda do valor patrimonial ou praticamente do valor patrimonial. São 3 razões de desconto para tu enxergar nos fundos que tu quer comprar. Depois não adianta, né, a gente aguardar aí quando a gente vai lá para épocas da pandemia, tu via, poxa, gente pagando em XPLG, por exemplo, 1,6 vezes o valor patrimonial. E o pessoal comprando feliz. Aí tá até hoje com o fundo no negativo, né? Porque comprou, lá sim comprou topo. Avalia direitinho, pega os principais exponenciais aí de lajes, de shopping, de galpão logístico, de hotéis. Fundo de tijolo tende a ser mais interessante para tu avaliar, porque é uma operação, né? Existe uma saúde dessa operação. Então, poxa, o fundo tem 20 shoppings no Brasil todo, shoppings dando receita, estacionamento dando receita pra caramba, né? É mais simples. Fundo de papel deixa para quando tu é um pouco mais experiente, porque fundo de papel é um pouquinho mais tinhoso, tá? Vamos dar o exemplo aí de alguns anos atrás, a HCTR11, né? Um fundo que despencou. Muitas vezes tu tem um default ali dentro, um papel de 200 que o fundo tem não paga uma conta, só que o problema não é nem o quanto que isso machuca o fundo, porque financeiramente falando não é tanto assim. Agora o êxodo que acontece, né? O movimento de manada, todo mundo resolve resgatar. Porque, poxa, deu um default no fundo, vou tirar meu dinheiro daqui, né? E aí isso obriga o quê? O fundo não tem dinheiro em caixa para pagar as pessoas, ele precisa vender papéis lá dentro para poder pagar. Então muitas vezes isso obrigou o gestor do fundo a fazer o quê? Vender papéis bons que ele tinha para poder honrar com os resgates. Só que tu vai vender a mercado, se não está no momento bom de marcação a mercado, tu vai vender CRI, CRA e debênture a quanto? Ao que a corretora quiser pagar. E aí isso machucou pra caramba o fundo. Esse êxodo sim levou o valor patrimonial do fundo lá para baixo. Então o fundo de papel é um pouquinho mais complicado de tu conseguir avaliar, tá? Ele tem um risco maior do que os de tijolo, que são saúde de operações, os movimentos, né, vão ser mais concentrados onde tu tem um vencimento de contrato, algo assim. Mas não vou entrar aqui no mérito de como é que se analisa um fundo imobiliário, vamos deixar isso para os analistas CNPI, certo? Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba a crescer aqui com o canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima.